Olá, sejam bem-vindos! Vamos recomeçar essa live. Eu vou refazer o convite. Hoje à noite começa o nosso webinário Vivendo de Acupuntura, webinário secreto. A live não vai ficar gravada. A gente vai falar sobre os segredos dos grandes acupunturistas para conseguirem viver de acupuntura e o segredo dos chineses, hein? Então, fiquem ligados aqui e agora sim vamos recomeçar. Eu vou procurar o Francisco, não sei se ele ficou travado lá atrás, ele não entrou aqui na live agora ainda. Ele ficou travado junto comigo. Ah, ele entrou sim. Deixa eu ver aqui o Francisco. Agora ele entra. Pô, toda vez que eu chamo convidado a live trava. Aí! Aê! Finalmente, deu uma travadinha, né? Bom dia! Bom dia! Faz tempo que eu Que tô para fazer essa bagunça live. esse Instagram. Não é Só porque a verdade? gente vai falar de Ticum. Eu tinha te apresentado e aí eu vou apresentar Sim. novamente, que o pessoal tá entrando. Vamos lá. O Francisco, pessoal, ele é fisioterapeuta não atuante, estudou acupuntura, fez aperfeiçoamento em Peipim, tem curso de analgesia pela União Europeia, né, de Medicina Chinesa, é especialista em Qigong com Alberto Bertoli e também em fitoterapia e ortomolecular. E o papo hoje, ele vai ver se está tudo certo. Responde aqui, Francisco, se apresente, por favor. Fale um pouco do Está seu tudo certo. trabalho. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre Qigong, trazer alguma coisa interessante aí para essa galerinha que está seguindo aqui hoje. Então, seja bem-vindo. Agradeço, Karine, agradeço muito. Qigong é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que é o diferente da medicina no mundo, né? Porque ela te dá a percepção do seu eu, né? Eu vou falar coisas rápidas enquanto eu vou me apresentando para as pessoas perceberem como essas práticas mudaram a minha vida. Sim, e Às fale vezes, trabalho aqui na internet, divulgue seu trabalho, tá? Para as pessoas te conhecerem mais e usufruírem deste benefício do Ticum. Então, eu quero com você aqui também levar mais Ticum para as pessoas, já que você é o especialista. Então, pode falar, fica à vontade. então, às vezes, né, nessas coisas do dia a dia, acontece alguma coisa na clínica que eu trabalho em Santo André, aí as pessoas falam assim: nossa, mas ele é muito calmo. A gente não vê raiva, não vê preocupação nem na expressão dele. Eu acho que é o Qigong que faz isso comigo. Porque eu percebi que ao longo que eu era muito ansioso. Eu, eu sempre estudei muito acupuntura, sempre gostei muito de acupuntura. E como eu comecei a trabalhar em 99, tinha que ganhar dinheiro com aquilo, né? Você tinha que ser bom, você tinha que melhorar as pessoas, você tinha que fazer as pessoas simpatizarem com você. E eu era muito ansioso. Falava assim: poxa, eu quero mais pacientes, eu quero tirar a dor de mais pessoas, né? E aí o Reginaldo da Ebramec me convidou para dar aula lá, para falar sobre fitoterapia, e eu conheci o Alberto lá. Tá, então, peraí. O Qigong entrou na sua vida quando? Você fez acupuntura em 99. E a prática do Qigong começou em que ano? 2002. Ah, entendi. Aí lá na Ibramec, então, começou tudo. Foi na Ebramec. Se você se lembra do Orkut, tinha um grupo que chamava Discutindo Acupuntura. Nossa, E nesse, e nesse grupo, eu sempre falava de fitoterapia, porque todo mundo falava de acupuntura e eu falava: não, gente, tem que falar de fito também, poxa. O Reginaldo foi dar um simpósio de medicina chinesa aplicada à estética. Aí ele falou: ô Francisco, vem palestrar aqui.
você fala de fito, eu vejo que você gosta de fito, né? Aí eu fui. E lá eu conheci o Alberto. O Alberto falou assim, olha, eu vejo que você sabe muita coisa, mas você é muito ansioso, você tem que aprender a respirar, garoto. Tá fazendo quase 20 anos, né? Você devia ser um garoto mesmo. Há 20 É, anos atrás, hein, Francisco? eu tô com 44, eu tinha 23 para 24 anos. Você foi um É. dos pioneiros na prática do Qigong no Brasil, pode falar assim? Ou na época já tinha muita gente? Como é que era? Na época não tinham muitas pessoas. Tinha o Paulo Miniori na Ebramec e fora da Ebramec não tinha mais ninguém. E nessa época eu morava no Espírito Santo, né? Então lá eu divulguei bastante o Qigong, Você é né? Eu, natural do Santo? não, eu sou natural de Belo Horizonte, eu sou mineiro. Legal. Eu sou Alô, os mineiro. mineiros aí de plantão, hein? É, aí eu comecei a divulgar lá, né? E eu pratico duas escolas de Qigong, o Paduandim e o Idindim. Legal. Vamos falar sobre isso também. Pode seguir se apresentando, aí você vai explicar um pouquinho sobre isso e como é que você aplica isso na sua vida, no seu dia a dia com os seus pacientes. Eu acho que isso é uma informação muito legal. Como é que você faz essa combinação do Qigong com a acupuntura, tá? Então, Tá, então, continuando a apresentação, né? Aí eu comecei a aprender, aí eu voltei para o Espírito Santo, aí o Reginaldo falou assim, ó, tô montando uma pós em fitoterapia chinesa, você sabe? Eu já tinha ido para a China me aperfeiçoar, então já estava começando a ler as matérias médicas chinesas. Aí eu falei assim, olha, Reginaldo, eu posso estudar, elaborar um material e a gente monta a pós. Aí eu comecei a ir para São Paulo todo mês por causa da pós e eu aluno lá na escola. Então eu chegava cedinho e fazia lá na rua mesmo da escola, porque era uma rua de pouco movimento, né? A gente chegava antes da escola abrir, ele já me ensinava na rua mesmo. que legal. Aí fui aprendendo assim, às vezes não dava tempo, às vezes ele ia comigo até no aeroporto, ele falava assim, vai praticar no aeroporto. Aí eu falava assim, todo mundo vai ficar me olhando, que vergonha. Aí ele, que vergonha não, as pessoas aqui não ligam para você. Aí eu fui conhecendo, né, que o paulista realmente é uma pessoa mais reservada, né? E aí eu fui perdendo a vergonha de praticar e fui vendo como, né? E fui aumentando essa prática. Ele falava que começa com um exercício, depois com dois, depois com três. Aí hoje eu já faço 1 hora de manhã, às vezes quando eu chego à noite faço mais 1 hora. E foi assim, né? Desenvolvendo assim. Até hoje, todos os dias. Nossa, que exemplo, que bacana. E aí, então, você pratica os dois, o Itintim e o Pacotim? Como é que é a sua prática? Ou já acrescentaram outros movimentos? Eu adaptei alguns movimentos por causa da condição dos pacientes, né? Então agora eu vou entrar um pouquinho nas minhas especialidades para falar melhor de como eu adaptei isso. Perfeito. Eu sou especialista em dor e doença neurológica. Só que eu comecei a receber muito paciente com dor que era gordinho. E aí eu acabei me especializando também no emagrecimento, né? Então, eu trato praticamente dor, doença neurológica e obesidade, essas três coisas. E, Com, e aí, só com Qigong? não, contudo, eu faço a avaliação, faço a fórmula, né? E aí eu
aplico a acupuntura quando a pessoa quer acupuntura e sempre ensino um exercício de Qigong para a pessoa fazer em casa. E aí, à medida que a pessoa vai fazendo, que ela vai melhorando, eu vou ensinando outros exercícios, né? Que legal. Então, por exemplo, o I Ching Ching eu gosto de usar ele mais na doença neurológica. E o Paduan Jin eu gosto de usar ele na clínica geral, vamos dizer assim, né? Que ele é mais adaptável, eu acredito. E no seu espaço lá onde você atende numa clínica particular, na sua clínica? O que eu quero saber, assim, o espaço lá, onde que você treina com seus pacientes, onde você ensina eles a fazerem os movimentos? Lá tem a clínica é uma clínica grande, é na Regiane Monteiro, em Santo André, na Rua Chui 262. Aí, viu, E pessoal? lá tem uma sala de pilates, então eu levo o paciente para a sala de pilates e ensino na sala de pilates. Ah, que legal. Né? Pode falar. E aí, Por paciente, você faz acupuntura e aí eu faço. ah, O paciente vai, eu faço a avaliação, aí faço acupuntura 40 minutos, né? E depois tiro as agulhas, vou com ele lá para o fundo e ensino o exercício de Qigong para ele fazer em casa. legal. Entendeu? Cada dia, cada vez que ele vem, você ensina um movimento a mais. Ensino um movimento diferente, né? Ensino o primeiro, aí ele repete o primeiro, eu vejo como ele está fazendo, e aí eu vou e ensino o movimento seguinte, né? Legal. Eu trato dessa Ô, forma. Francisco, Pode pode falar, falar, você. pode seguir, por favor. Fala. Você vê alguma diferença quando o paciente você atende só com acupuntura ou quando você faz acupuntura junto com o Qigong? Olha, Karine, muitíssima diferença. Muitíssima diferença mesmo. Que Eu legal. até, eu até diria que hoje, olhando para trás, se eu não tivesse aprendido o Qigong, eu não seria o acupunturista que eu sou hoje. Tá? Eu não seria. Porque eu acho que, além da manipulação do Qi, eu aprendi a perceber o meu próprio Qi. Então, por exemplo, se eu percebo que hoje eu vou ter um dia muito turbulento, que alguma coisa não vai sair bem, eu até prefiro cancelar os pacientes. Entendeu? Porque eu sei que eu vou emanar um Qi para ele que não vai ser saudável. Né? E às vezes até o paciente fica incomodado, né? Mas aí eu falo assim, olha, não se preocupe, porque no próximo atendimento você vai receber um cuidado melhor do que eu poderia te dar hoje. Né? E aí os pacientes que já praticam em casa, que vão praticando, eles percebem que não foi por mal, entendeu? Não foi por má vontade de atender, porque eles vão passando a se conhecer também, né? Então, eu acho que é um grande benefício e se eu pudesse, eu ensinaria para todo mundo que passasse na minha vida assim, ó, quer aprender? Vem aqui na sala que eu vou te ensinar, porque me fez muita diferença mesmo. Legal. Ô Francisco, você tem alguma história interessante para contar para a gente sobre isso? Que você queira dividir? Eu tenho uma história muito interessante que assim, que foi quando eu vi como o Qigong é bom mesmo, né? Eu atendi uma ex-aluna de Brasília e ela estava com zumbido no ouvido. E ela foi no médico, né? E fez os exames do médico e o médico falou, olha, pelo que eu estou vendo aqui, não vai dar para você recuperar a sua audição. Aí eu falei, ô Rose, então
vamos tentar um tratamento de fito, eu te passo uma fórmula magistral e te ensino um exercício de Qigong online, Foi, foi durante né? a pandemia essa história ou não? Foi logo no comecinho da pandemia, quando fechou tudo, aí eu falei, eu te ensino online, né? Porque a gente não vai ter como se encontrar. Uhum. E aí ela começou a fazer os exercícios e no início ela fazia todo dia. E aí ela falou que em 4 dias o zumbido dela desapareceu. É mesmo, que legal. Sim, Sim, e em qual 4. técnica você ensinou para ela? Eu, Das... eu ensinei o exercício do Paduandim, que é o primeiro que harmoniza o triplo aquecedor, né? Então eu falei para ela que eu ia ensinar esse para harmonizar o triplo aquecedor, depois a gente ia harmonizar a nutrição, né? E por último, o do arqueiro, que é para regular o Qi do fígado, né? Mas ela começou a fazer esse e ele é simplesinho, né? Aí ela falou: quantos eu posso fazer? Eu falei: faz quantos você se sentir à vontade, porque ela me disse que ela começou a fazer o exercício e foi dando vontade de fazer mais exercício ainda, né? Aí depois que ela fez uma semana, ela falou assim: agora eu só estou fazendo à noite. Aí eu, por quê? Aí ela falou que ela começou a suar muito e ela era um pouco gordinha, né? Foi melhorando a audição, foi melhorando o zumbido e foi emagrecendo também. Aí eu falei, pronto, é isso aí. Legal. O Qigong, até onde quando eu morava na China, eu pratiquei muito, sabe? Muito mesmo. Porque lá é o que tem, né? A mesma Sim. quantidade que aqui tem muito, sei lá, muito cozinheiro, muita gente que sabe, Academia. cozinhar, sei lá, feijoada. Na Sim. China tem a mesma quantidade de pessoas que sabem Qigong, que pratica Qigong. Como eu estudava na faculdade de medicina chinesa, então eu estava no lugar, né, onde a maioria dos professores de acupuntura, isso é interessante na China, não sei, é uma curiosidade, talvez o Francisco possa confirmar, pela experiência dele. Eu fiz a faculdade com especialização em acupuntura, e lá a gente pode fazer acupuntura, fito, ou técnico, ou, não é técnico porque é um curso superior, mas você vai ser especialista em farmacologia, e você vai trabalhar na farmácia. E a minha modalidade foi acupuntura. Durante os 5 anos da graduação, os meus professores de acupuntura, com raras exceções, não praticavam Qigong. E eles falavam que isso está nos clássicos, né? Que o acupunturista, ele precisa praticar Qigong. Porque você vai trabalhar com Qi, com energia. E isso, Sim. se você quer fazer uma acupuntura muito boa no seu paciente, a prática do Qigong ela é fundamental. Os professores de acupuntura, então, o Qigong e a acupuntura, ao longo do desenvolvimento da medicina chinesa e na própria cultura chinesa, ficou enraizado que é o acupunturista e o tuiná. Quem faz tuiná, quem faz acupuntura e por acupuntura, a gente pensa em moche, todas as técnicas agregadas à acupuntura vão praticar Qigong. O fitoterapeuta, ele não tem isso é cultural, né? Vem da cultura da medicina chinesa na China. O fitoterapeuta não tem este hábito. E ó, foram 10 anos, hein? Todos os meus professores de fito, nenhum praticava Qigong. Eles não gostam, não gostam. Não é à toa que eles seguiram para fito, porque você vai seguir uma coisa que você gosta, né? Então, Sim. provavelmente eles foram mais para fito porque não tinham essa afinidade pelo Qigong. Porque a fito é ali, ó, no papel, você olha, você tem que ser bom em diagnóstico, em conversa, em anamnese, mas você não vai lidar com o Qi da pessoa. Você não vai entrar... A única coisa, o único momento que você entra em contato, hoje em dia, malemar é no pulso. Porque você tem que pegar o pulso. E na fito ainda mais. Já na acupuntura, não. Você pega o corpo inteiro, acupuntura o corpo inteiro. Então, a prática do Qigong é muito importante, né? E eu acho que você falou tudo. A gente, como acupuntor, hoje em dia, eu não
pratico Qigong, mas eu pratico outras coisas que são muito semelhantes. Por exemplo, eu me identifiquei muito com meditação, eu gosto muito do yoga. E isso também faz a gente, na prática da respiração, da harmonização do Qi. Mas acho que é porque eu pratiquei tanto, tanto quando eu morava na É, China. Você foi para lá, o povo lá, né, eles acordam cedo no campus da universidade. Os alunos iam para as quadras, cada um estava no seu cantinho ali, ó, em posição de árvore, ou então fazendo I Ching Ching. Um olhava você fazer, um estava no Tai Chi Chuan, o outro estava no I Ching Ching. É todo mundo praticando alguma arte marcial lá, às 6 da manhã antes de ir para a aula. Mas aí, Francisco, muito legal, viu? Desculpa aí falar bastante, mas a não sua experiência é muito boa. Eu acho, Karine, que todas as terapias que mexem ou manipulam a nossa própria energia de alguma forma, até o Reiki, tem esse propósito do Qigong, né? De você se conhecer. Porque você falou isso do fitoterapeuta, mas, por exemplo, se você prepara um chá, se você prepara uma comida, e você sabe como você está e como aquilo vai refletir na comida, vai fazer muita diferença. Se você é Exatamente. um médico que só vai prescrever, igual você falou lá na China, vai só escrever no papel, não vai fazer diferença. Porque a pessoa realmente ela tem que treinar a sensibilidade tátil, né? Olhar, ouvir, né? Perguntar, empatia, né? Para receber o outro paciente chinês, para ele se abrir, que a gente sabe que o chinês não gosta de se expor muito, né? Um povo muito reservado, muito. Não é individualista, é reservado, né? Reservado. Então, na prática da acupuntura, eu acho que faz diferença porque, igual você falou, embora hoje não se estude mais tantos clássicos, tudo que a gente tem da acupuntura moderna é clássico. A forma de inserir a agulha para tonificar ou para dispersar, agulhamento superficial ou profundo. A gente só não fala se está mais na camada do céu, ou da terra, ou do homem, mas isso não deixou de existir, Uhum. né? Exato. Então, eu acho que praticar o Qigong vai fazer você até perceber melhor o ponto do seu paciente. E aí eu vou te contar uma outra história que foi assim. Eu fui dar um curso de analgesia em São Paulo, foi no Longtal, e Sim. aí tinha uma aluna lá que trabalha comigo na clínica, né, que é a doutora Mona Lisa, e aí ela falou assim, eu estava ensinando analgesia para dor de estômago, aí ela falou assim, seu estômago 36 está um pouco fora do lugar, né, mas ela tinha falado reservado comigo, aí eu falei assim, não, não tá não. Aí ela falou assim, não é um pouco mais para cima? Aí eu falei, pode. Aí como eu já tinha treinado Qigong de manhã, né? Eu falei assim com ela, pode tirar a agulha lá e colocar ela no lugar que você acha que é o estômago 36. E aí eu peguei uma outra agulha e fui lá na região do estômago da pessoa e falei assim, e aí, como é que tá um pouquinho? Aí o estômago. Ai, tá pinicando essa agulha que você tá mexendo aí. Aí eu falei assim para ela, coloca a agulha onde estava que eu tinha colocado antes. Aí ela mudou, aí eu piniquei a agulha na barriga de novo, e agora, como tá? Ah, tô sem dor. Exato. Aí depois ela falou assim, mas aqui não seria qual extra entre o estômago 36 e o 37? Eu falei, mas o ti do paciente tá ali. E eu percebi no dedo, né? Então eu acho que o Qigong, ele me deu essa sensibilidade. Mesmo, Karine, quando eu não treino, quando eu toco na pessoa, parece que eu tenho uma comunhão de energia com ela. Entendeu? Uhum.
E assim, e a coisa mais importante que eu aprendi no Qigong, que talvez a maioria de nós não faça, é respirar bem. O meu professor, ele falava assim, sua respiração, ela tem que ser silenciosa. Quando você tiver com sua respiração silenciosa, você está dominando o seu Qi. Aí você pode fazer qualquer coisa. E aí eu brinquei com ele, eu falei assim, mas eu tenho desvio de septo, eu tenho adenoide. Como é que eu vou ter uma respiração silenciosa? Porque pela adenoide, minha respiração é ruidosa se eu fechar a boca, né? Respirar só pelo nariz. Ele falou, então você vai aprender. E você só vai ensinar Qigong quando você estiver respirando sem fazer barulho. Isso mesmo. E aí eu fui aprendendo a respirar e fui vendo que mais até do que fazer o exercício em si, né, o movimento, eu fiquei mais forte e respirando melhor, né? E hoje em dia, nem lembra que você tem adenoide mais, né? Que te atrapalha. Nem lembro, porque nem a respiração ruidosa eu tenho mais. Exatamente. E aí eu vou contar uma coisa interessante. Em Brasília foi em 2021. Não, foi em 2019, desculpa. Eu fui dar aula e estava muito frio e eu tinha praticado Qigong de manhã. E aí eu fui para a aula e estava dando uma aula normal e estava suando sem parar. E aí tinha uma aluna que era cardiologista e no final da aula ela falou assim, Francisco, você está com algum problema? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque você suou a aula inteira. Você estava falando, você nem se mexeu muito e você suava. Eu falei assim, puxa, eu nem percebi. Porque eu bebo muita água, né? E eu não tinha percebido realmente que meu rosto estava coberto de suor. Aí ela falou assim, vai lá no meu consultório amanhã, antes de você ir embora, que eu vou fazer uma avaliação rápida em você. E aí ela descobriu que eu estava com insuficiência cardíaca. Eu tenho insuficiência cardíaca crônica, né? E aí eu comecei a fazer um acompanhamento médico com o cardiologista e ele falou assim para mim, olha, eu não vou nem te indicar cirurgia, não vou te indicar remédio, não vou te indicar nada. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você tem a insuficiência, mas o seu coração se comporta como se você fosse normal. Ah, é? Ele falou que apesar da descompensação do refluxo de sangue, né, o desenvolvimento do meu coração não teve uma marca de progressão da doença, vamos dizer assim, né? E aí eu falei com ele, então tá bom, né? E aí você Aí ele falou assim, faz exercício físico, pedala ou faz caminhada e vamos fazendo manutenção assim. Se você piorar, a gente entra com medicamento e depois, se for preciso, a gente faz a cirurgia. Nossa. Né? E aí eu saí com aquilo, né? Assim, que o que eu faço em mim sempre é o Qigong e a fito, né? Que aí eu vou falar com você como é que, né? Vou contar para quem está nos ouvindo como eu combinei o Qigong com a fito, né? Então, bora, pode contar. E aí o que acontece? Quando eu fui para Beijing, uma professora me deu um livro, que é até um desses livros que você estudou na universidade, né? Que você sempre mostra a capa, de matéria médica. E ela falou assim para mim, Francisco, ó, este livro tem todos os componentes químicos das ervas. Quando você não achar a erva, você prescreve o componente químico dela. Que foi aí que eu combinei a ortomolecular com a fitoterapia.
Hum, hum. E aí eu consegui em Santo André a parceria com uma farmácia, porque eu mandei todas as minhas receitas, eu mando para eles. Então eles manipulam, eles compram empresas, né, que já se encontram no Brasil, né, que tem facilidade de comprar, eles têm, e aí eu prescrevo para eles a fórmula com a erva chinesa e com a ortomolecular. Com Né? a horta, a horta, aí você fez o curso de ortomolecular, né? Então você tem essa Sim, capacidade de entender exatamente qual é o componente químico, né? sim, Você quer fazer. exatamente. Ah, que interessante. E a Igual, fita, por exemplo, pode falar. a Paihan, né, tem uma combinação de vitamina E que faz o efeito parecido com o dela para depressão, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem depressão por vazio de rim, por muito calor interno, né, que está ressecando os líquidos, que não está levando sangue para o coração, sangue para a mente, eu prescrevo a Remânia com a vitamina E, ciente, né? Mas você prescreve o fármaco chinês, né? O fármaco O mesmo. fármaco chinês, sim. O fármaco chinês. O fármaco chinês. Que Né? legal. E Sempre o aí, fármaco chinês. e E aí, aí, e aí a pessoa toma a fórmula e faz o Ticum. Eu peço para fazer sempre meia hora antes ou meia hora depois de tomar a fórmula, dependendo do efeito que eu quero. ah, que interessante. E como que é? Como que você pensa o antes e o depois da fórmula, o Qigong? Qual que é o raciocínio? Quando a pessoa tem uma doença, vamos dizer, interna, né, dos órgãos e das vísceras, eu peço para ela fazer antes. Porque aí o exercício e a respiração vão melhorar a absorção da fórmula. Quando ela tem uma doença que está bem marcante nos canais e colaterais, eu peço ela fazer depois. Porque aí com o exercício ela aumenta o direcionamento da fórmula para aquela região. Que legal. E os seus Né? pacientes aderem bastante? Tudo que você fala para eles fazerem, eles fazem. Sim, eles aderem, porque aí é uma coisa até que eu falo com os alunos, né? Até mesmo quando eu dou aula de analgesia, às vezes o aluno pergunta assim, como você consegue? Aí eu falo assim, eu confio, eu acredito no que eu falo. Então, quando eu falo para o paciente, eu falo assim, olha, você não precisa fazer do jeito que eu estou falando. Mas, se você quiser melhorar da forma como eu estou expondo para você que é possível melhorar, você faz desse jeito. E aí a escolha é sua, né? Então, Karine, eu falo assim com o paciente: esqueceu de tomar a fórmula? Não tem problema. Mas no dia seguinte, você se lembre. Porque, porque antes tomar uma vez na semana do que não tomar nenhuma, né? Sim, claro. Eu penso assim. Mas, e aí eu falo assim para ele, o argumento que eu uso é o seguinte, na China tem o ditado que se você pula um tratamento um dia, você perde todo o tratamento. Então você tem que começar o tratamento de novo. Entendeu? Aí a pessoa, é mesmo? Eu falo, é. Então você vai praticar o Qigong, tenta praticar pelo menos no começo todo dia. À medida que você for melhorando, que você for sentindo que está fazendo você mudar, né? Aí você escolhe como você quer fazer, Uhum. né? E aí eu digo assim, porque a doença é igual você querer ir para uma cidade e pegar uma estrada errada. Você não tem que pegar o retorno lá na frente e voltar tudo para trás. Uhum. Aí eu falo assim para eles, o Qigong é o retorno, é para você fazer a volta e voltar para casa.
né? Então esse é o argumento que eu uso. Mineiro, né? Cheio de história. Hoje em dia Cheio de você atende história. em Minas Gerais mesmo? Você está em Minas? Não. Aí hoje em dia eu atendo em Santo André. É Santo É, André. Tá. estou em E você Santo André. atende e você dá aula também, Francisco, de Qigong ou de acupuntura, para De, divulgar. ti- de acupuntura, eu dou essa aula, né? De analgesia, que é uma coisa que eu gosto muito, que esses protocolos, Karine, são os protocolos que os chineses usavam nas cirurgias lá na China. E eu Uhum. adaptei eles para a clínica de dor, né? E com o conhecimento da fisioterapia, eu desenvolvi técnicas de reabilitação de movimento. Então, eu ensino analgesia com a reabilitação de movimento, né? Uhum. E o Qigong, hoje, eu ensino só para os pacientes Só para o paciente. mesmo. E Só para os você tem um pacientes. dia a dia de clínica todos os dias. Você atende todos os dias, então. Todos os dias. E aí, quando alguém quer aula, eu combino, e aí, geralmente, no final de semana, eu viajo para dar aula, né? E Legal. aí, e aí, no curso de analgesia, eu ensino o Paduandim, sempre. Que legal, né? Nossa, eu adoro. Dos dois, eu adoro muito o Tintim. Nossa. Eu pratiquei. Depois que eu voltei da China, ainda eu pratiquei muito tempo sozinha. Depois dessa live aqui, eu vou voltar a praticar. Você vai ver. É, e aí, uma coisa para as pessoas notarem, né? São duas escolas de Qigong que são diferentes. Uhum. Eu acho que o I Ching Ching me deixou mais formoso. Igual eu brinco assim, né? Eu tenho 44 anos. Tô ficando careca, tudo bem, não tem problema. Tô ficando com o cabelo branco, mas eu ainda sou magro e ainda sou flexível, Uhum. né? E o Patuantim, qual você acha que foram os benefícios? Eu acho que o Paduandim, ele melhorou muito a minha memória, meu aprendizado, e ele melhorou muito o funcionamento dos meus órgãos internos, Ah, que legal. né? Eu percebo que quando eu pratico mais, por exemplo, ó, eu tenho uma coisa assim, sempre que eu vou para uma cidade pela primeira vez, vamos supor, nunca fui em Goiânia, e você fala assim, ô Francisco, vem cá dar uma aula de Qigong. Se eu for para Goiânia, no primeiro dia meu intestino não vai funcionar. Parece que é uma forma do meu corpo se adaptar à comida da cidade. Aí no domingo, quando eu pratico, eu percebo que o meu intestino funcionou o tanto de sábado e de domingo. Uhum. Então é como se você falasse assim: ó, Francisco, você é, vai para a China de barco, você vai ficar um mês sem fazer cocô porque você vai lá no navio. Não tem problema. Quando eu chegar na China, não tem problema. Quando eu chegar na China, eu vou regular meu intestino, vou colocar toda essa sujeira para fora. Uhum. Né? Legal. Porque às vezes as pessoas. Porque é exatamente isso que você falou, né, Karine? Às vezes as pessoas querem saber assim, uma coisa física. Porque se você olhar para mim, eu sou uma pessoa comum, eu não tenho nada de extraordinário, né? Você vai falar assim, ah, ele está fazendo com 20 anos. O que, que ele tem de extraordinário? Nada. Eu não sou forte igual o Sylvester Stallone, né? Não tenho a pele luminosa, não estou exalando energia. Mas quando você me cumprimentar, quando você conversar comigo, quando você perceber a minha calma, né, a minha tranquilidade em conversar com você, em te acolher, ou se você fizer acupuntura comigo, você perceber que meu agulhamento é diferente, aí você vai falar assim, poxa, ele tem alguma coisa que é diferente mesmo, É né? isso mesmo. O Qigong é isso. E traz, viu?
Traz muita diferença. Isso eu É, também. porque nós, no Ocidente, eu percebo assim, né? A pessoa, ela quer uma coisa para ver uma mudança imediata, Uhum. né? Mas quando eu conto as histórias do Ticum, eu gosto de contar exatamente isso, né? Imagina você numa situação de caos, de emergência, de urgência, todo mundo agitado e você ali tranquilo. Não é que você está indiferente, mas você está captando aquilo e está processando sem se tornar lesivo para o seu corpo, né? Uhum. E está apto a tomar a frente da situação. Porque você está tranquilo, você não está nervoso, você não vai se esgotar pelo estresse, pela ansiedade, você consegue resolver tudo tranquilamente, né? Uhum. Esses são os benefícios internos, né? Fora os externos. Quando a gente pratica esse Qigong em movimento, porque o Qigong, ele tem o Qigong parado e o Qigong em movimento, né? Que em mandarim eles falam Jin Qigong e Tong Qigong, que é o que você pratica. Então, o que eu quero dizer é que ele traz a flexibilidade, o movimento articular, o movimento, o Sim. estiramento de tendão, isso tudo é incrível. E o Qigong parado, que não traz nada disso, mas traz todo um centramento energético de coluna vertebral, e aí aquela coisa do pequeno universo, do grande universo, que trabalha, né? Trabalha isso. Então, a circulação de energia. E as pessoas podem escolher, se ela falar assim, eu lembro, uma coisa que eu receito muito com meus pacientes, porque você pratica os dois Qigongs em movimento, né? Na China, eu Sim. gostava muito de praticar o Zhangzhuang, que é o árvore, a postura. Dá. E eu, e Sim. eu sou bem, bem parada, assim, muito yin, né? Minha voz é tudo muito yin mesmo. E eu sou, por natureza, assim, meio calma, né? Mas quando tem que explodir, explode também. Sim, Que eu sim. me dou bem. Daí, então, por isso que eu gosto de praticar essas técnicas mais paradas. Aí tem gente que é muito agitado, que é muito nervoso. E eu sempre falo, olha, você tem que praticar Qigong ou Yoga. Acaba sendo mais fácil eu falar assim, ó, vai procurar um professor de Yoga. Porque tem no Brasil, aqui em cada esquina. Em Goiânia, você não Sim. vai achar muita gente que pratica Qigong, que ensina, né? Então, senão eu também falaria, ó, tem que vai lá procurar não sei quem, vai praticar Qigong. Então tem isso, a pessoa que é muito agitada, ela vai falar assim, não, mas eu não dou conta, eu não consigo ficar parado. Não, mas tem Qigong que é em movimento, que isso é bom para as Sim. pessoas que são muito agitadas, porque ela não fica ali parada numa postura que ela não dá conta, às vezes, de ficar... Você já teve paciente que não consegue ficar nem com a agulha? Ficar 30 minutos com a agulha, a pessoa não consegue ficar parada na cama, é um desespero. Eu já tive casos assim, eu tenho que tirar. Porque a pessoa, não, tira essa agulha, tira, eu não consigo ficar aqui parada, eu não consigo. Mas foram duas vezes ao longo da minha vida toda. Ou seja, a pessoa está num alto grau de agitação, né? E nesse Sim. melhor ela começar pelo Qigong em movimento, e aí, porque ela não fica naquela angústia de ficar parada, e aos pouquinhos. Você acha que é assim mesmo? Que talvez o Qigong parado ele é mais difícil por causa dessa questão de estar parado muito tempo, sei lá, 10, 15, 20 minutos, uma hora parado na mesma posição? É mais difícil, né? Olha, é, eu ensino as pessoas primeiro a fazer as respirações do Qigong. Porque tem isso sim que você falou. E tem o que eu tinha falado anteriormente, né? A pessoa, se ela chega a procurar, ela quer ver algum resultado, Uhum. entendeu? Ela quer falar assim, então eu vou fazer esse exercício aqui 8 vezes e eu vou ganhar o quê? Entendi. Né? A pessoa vai fazer um exercício, vai repetir 8 vezes, ou 16, ou quantas forem, e se ela não perceber alguma coisa, ela vai falar assim: olha, eu fiz até muito e não melhorei nada. Né? E aí eu posso contar para você dois casos bem legais, que são pacientes neurológicos. Eu, Pode. eu tive um paciente, um homem,
e ele deitava na maca, né? E aí ele faz a fisioterapia com a doutora Mona Lisa e faz a acupuntura comigo. Aí quando ele vai ser atendido por ela, ele fala assim para ela: nossa, mas o Francisco faz tão pouca coisa, ele faz só o agulhamento. E fica falando para eu respirar calmo, respirar calmo, respirar calmo. Aí eu fico ensinando ele a respirar. E aí, ela comentou isso comigo, né? Aí eu falei, não, fica tranquila, ele vai perceber. E ele foi mudando a forma dele se comportar, né? Hoje, quando eu não posso atender ele, ele fala assim, poxa, eu sinto tanta diferença da sua acupuntura. Aí, como ele não sabe que eu sei, né? Eu até brinco assim, poxa, mas eu só faço acupuntura. Não! Eu falo assim, pode fazer acupuntura com a doutora Mona Lisa, eu mando os pontos para ela, ela dá continuidade no tratamento, hoje eu não vou poder te atender. Aí ele fala assim, não, mas eu quero que você faça. Porque ele foi melhorando a respiração dele, né? E ele foi percebendo algumas pequenas diferenças na acupuntura, né? Aí hoje ele já fala que ele quer a acupuntura daquele jeito, né? Porque ele deixou de ser ansioso, deixou de ser agitado. Então, quando a pessoa é muito agitada, na acupuntura eu já ensino respiração de Qigong para ela, né? E a outra pessoa, que aí é uma mulher, né? Que ela tem protusão de vértebra lombar, né? Então, ensinei Qigong para ela fazer em casa, para hérnia, por causa do AVC. E antes ela falava assim, nossa, porque eu quero melhorar, porque eu acredito na neuroplasticidade, porque eu sei que eu vou ficar boa, eu não aceito essa doença. E hoje ela já fala assim, como eu posso viver melhor do jeito que eu estou? Né? Porque você também é fisioterapeuta, né? E eu falei com ela assim, olha, já tem 5 anos que você teve o derrame. Você já está viva. Você é uma exceção. Porque um paciente, ele morre até 5 anos de AVC, né? E isso são os estudos que dizem. Aí ela falou assim, é mesmo, é? Eu falei, é. Então, quer dizer, fui ensinando a pessoa a melhorar a energia interna dela, né? Então faz a respiração, depois começa a fazer o exercício e depois casa tudo. Porque eu acredito, Karine, que a coisa mais importante que o Qigong me ensinou foi como ser melhor com o que eu tenho. Tá vendo? É isso mesmo. Né? Sim. Igual, por exemplo, eu vejo que você ensina muitas coisas de medicina chinesa, né? E é uma coisa que você fala bastante, que as pessoas querem aprender um monte de técnicas, mas às vezes o principal, que é o diagnóstico, não sabe. E eu sempre falo assim para os meus alunos, por que vocês não tentam ficar só bons em diagnóstico? Porque independente da técnica, todas vão usar o quê? Ponto. Né? Igual, por exemplo, essa coisa da analgesia, né? IG4 com pericárdio 6 para o peito. IG4 com bexiga 40 para lombar. Então, quer dizer, é só ponto, gente. Né? Mas como é que está a sua energia interna? Como é que está a forma como você olhou para o paciente? Como é que você percebeu ele, né? E eu acho que Qigong, ele faz essa diferença. Com certeza absoluta. Até às vezes eu falo assim com os pacientes, né? Olha, eu faço um prognóstico, né? Aí eu falo assim, eu vou te tratar assim, assim, assim. Aí, às vezes, o paciente vem andando, entrando na clínica, eu penso assim, não, aquele jeito que eu falei não vai ser hoje. Aí a pessoa fala assim, você mudou meu tratamento repentinamente, o que aconteceu? Ah, eu percebi que você
não estava em condições de receber esse estímulo agora, então eu mudei, né? E eu acho que o Qigong, ele me deu essa percepção, né? Com certeza absoluta, Francisco, é isso mesmo. Eu estava aqui pensando no pessoal da Fito, né? A Fito, é na China, porque tudo que eu falo, a minha impressão é sempre tudo muito chinesa, porque eu não tenho experiência de aprendizagem aqui, né? A Uhum. minha experiência é sempre como professor ou pelo que eu vejo das pessoas, pelo que os alunos me falam. Então, na China, meus professores de Fito não praticavam Qigong. Só que ele traz o quê? No prescritor de Fito? A calma para você sentar ali e observar com atenção plena o aqui e o agora. Porque o Qigong, ele é uma forma de meditação. É uma forma de Sim, meditação. É uma atenção plena, porque você está ali, todo o movimento que você faz, você tem que imaginar o Qi entrando, descendo, circulando, saindo. Então, você treina o seu cérebro para concentrar. E aí, isso, o Qigong não importa, aí não importa se é em movimento, se é parado, ele traz muito mais atenção, concentração e você melhora a sua eficácia no trabalho, na escola, no dia a dia, você vai fazer tudo com muito mais atenção. E aí as pessoas se tornam tornam-se mais felizes. Por quê? Porque você está ali presente no aqui e no agora. A sua ansiedade, você vai com. Por exemplo, quem tem TDAH, é ótimo, né? A prática do Qigong, TDAH, essas crises, as pessoas extremamente ansiosas, agitadas, assim como a meditação, né? Então, esse é a minha deixa aqui. E você falou tudo. As pessoas focam tanto, talvez eu vou falar assim agora, ó. Não para de ficar aprendendo 1000 técnicas. Vamos aprender é. Qigong, porque aí você vai fazer Eu acho, Karine, perfeito. eu acho. Porque o diagnóstico perfeito, não importa qual vertente da medicina chinesa, se é moxa, se é aurículo, muita gente faz curso de fertilidade e saúde feminina. E aí chega lá no curso, a professora ensina diagnóstico, não tem diagnóstico da medicina chinesa. É endometriose, ovário policístico, e aí usa a receitinha de bolo. São os mesmos acupontos para todas as mulheres que têm infertilidade por endometriose, né? Mais ou menos, eu acho que é assim. De acordo com algumas pessoas que fizeram esses cursos, me contaram que ela fala muito diagnóstico ocidental, né? E vai na receitinha de bolo. Mas no final, todo mundo vai usar o quê? Acuponto, como você falou. Não, e eu, por exemplo, né? E hoje eu sou graduando em farmácia, né? Porque por causa do espaço que a Fito ganhou na minha vida, eu comecei a estudar farmácia. E muitas vezes o professor está ensinando farmacologia ou bioquímica e eu fico pensando assim, as pessoas não acreditam no Ti, mas como é que a vitamina A escolhe ter afinidade com os olhos? Porque a verdade é a seguinte, você absorve no intestino, ela vai para a corrente sanguínea, ela vai circular todo o seu corpo antes de chegar no seu olho. Por que que ela escolheu ficar no olho? Isso é Ti, isso é meridiano. Por que que depois que ela escolheu, passou por todo o corpo, foi lá para o coração e subiu para a cabeça, por que que ela falou assim, é no olho que eu vou ficar? Uhum, Não é? Então, sim. algum às vezes eles ficam tentando descobrir a razão pela qual isso acontece, e eu percebo que a medicina chinesa já explicou isso, Né? É isso né? mesmo. E aí as técnicas é a mesma coisa, Karine. Eu penso sim, eu penso como você sempre fala para os alunos, né, em melhorar o diagnóstico, e eu sempre pensei nisso, me melhorar para eu diagnosticar melhor, né? Exatamente. Porque às vezes aí uma coisa que eu percebi no Brasil, que eu vi que também é muito diferente na China, é assim. Aqui a gente tem uma ficha de anamnese e essa ficha de anamnese tem várias coisas. Ah, isso aqui é deficiência do Ti. Ah, isso aqui é estagnação de sangue. Aí a pessoa vê aí o paciente tem um monte de sinais, ela junta um monte de síndromes e fala assim: "E agora?"
Isso. né? Você pode ter congestão do Qi, estagnação do sangue, vento externo, fogo do fígado, tem tudo junto. E agora, como é que você vai tratar? Vai colocar todos os pontos para todas essas síndromes, né? Então, eu percebo assim, se você tem uma visão mais calma, se você está mais centrado, se você não vai ser contagiado pelo excesso de informação, você fala assim, tá bom, mesmo que o paciente tenha isso tudo, eu vou encontrar só a raiz e vou tratar só a raiz e o que for sintoma superficial vai desaparecer. Exato, Francisco. O Qigong também me deu essa habilidade, eu acredito. Com certeza absoluta. Então, ó, tudo que a gente falou aqui, e principalmente essa parte final da live, é um assunto que eu vou trazer hoje no nosso webinário, que eu vou falar sobre vivendo de acupuntura. E eu falo assim, né, o segredo dos grandes acupunturistas como Francisco e outros acupunturistas grandiosos no Brasil, que são a minoria, por que conseguem viver de acupuntura? O que eles fazem que está por trás disso? O Francisco já acabou de contar o segredo dele, que é a prática do Qigong. E eu não vou falar sobre Qigong, mas é um segredo, um item, né? Que eu pensei que eu vou trazer Sim, hoje. é um item. É um item. Sim, é um item. Que eu vou trazer, inclusive, de uma outra forma, mas que eu vou falar hoje no webinar. Então, fica o convite para todo mundo que está aqui. Hoje, às 20 horas, é uma live que não vai ficar gravada, então eu preciso de todo mundo presente. E eu quero agradecer a presença do Francisco, foi muito legal esse bate-papo. Se você tiver alguma coisa para falar, algum convite, pode falar, pode aproveitar esse espaço aqui, se tiver alguma informação, mais alguma coisa importante. E eu só tenho a agradecer, foi muito legal, Francisco. Obrigada, a gente estava te devendo essa live já, né? Fazia um tempão. E eu vou fazer isso, eu vou trazer mais pessoas para a gente divulgar cada vez mais esse conhecimento. Tá, Francisco? Então, obrigada, viu? Eu quero te dizer o seguinte, Karine. Vou divulgar assim. Se em algum momento você resolver fazer um curso presencial seu, eu me ofereço como convidado para ensinar Qigong para os seus alunos. Ah, legal. Eu ofereço mesmo, porque eu acho que, igual você falou, para a gente fazer a medicina chinesa crescer no Brasil, a gente precisa juntar as pessoas que têm as coisas boas para oferecer, né? E eu acho que essa é a oportunidade, né? Então, se você em algum momento pensar em algum curso presencial, quiser conversar para montar um curso de Qigong aí, gente, olha, não precisa muito tempo. As coisas básicas do Qigong não são difíceis de fazer, só precisa praticar, né, Karine? Só Exato. praticar que é difícil, né? Só praticar, é o mais difícil, né? É o mais Tem que ter difícil. persistência. Que é isso também, né? As pessoas fazem um mês e falam, mas eu não senti nada. Mas não é um mês. Às vezes são raras as situações. Às vezes com uma prática, duas, que nem você falou, a pessoa melhora. Mas isso é o fora da linha, é a exceção, né? Quando faz uma aula e fala, nossa, normalmente, via de regra, você tem que praticar a longo prazo. Aí você vai se comparar com a Karine do ano passado. Nossa, depois que eu comecei a fazer Qigong, mudou isso. É uma mudança que você só vai perceber, vai cair a ficha, você fala, nossa, eu nem percebi que eu já não estava tão ansiosa, né? Então é isso, é difícil, é uma prática, né, que a gente tem que colocar no dia a dia ali na nossa vida, igual o Francisco, que é exemplo, né? Todo dia aí praticando Qigong e tem que ser assim, né? E uma coisa que eu quero deixar assim como palavras finais para as pessoas é o seguinte: igual você falou, tudo parece difícil, né? Um conselho radical. Se você quer aprender chinês e você não tem chance de ir para a China como a Karine foi, um ano tem 365 dias. Aprende um por dia. Aí, no segundo dia, você repete o de ontem e faz o de hoje.
E daqui a um ano você fala assim, quantos ideogramas eu sei? Quantas frases eu sei falar, né? Por exemplo, porque a medicina chinesa é fácil, gente. Vento, frio, umidade. Aprender a escrever aquele ideograma para aprender o sentido por trás de um vento simples, né, Karine? Uhum. Porque os médicos ficam assim, a medicina chinesa não tem explicação. Olha, o ideograma do vento, aí você pode me corrigir, Karine, se eu estiver errado. Ele tem um radical de inseto. Se você tem rinite e você vai num lugar que tem muitas flores, você acha que o pólen não vai com a sua cara e ele vai sair voando e vai para o seu nariz? Quem leva ele é o vento. Então, o que o ideograma quer dizer? Se você tem uma doença de vento e aquele lugar ali é um jardim de flores, não vai lá, porque você pode ter uma reação alérgica. Isso é a medicina chinesa, né? Isso mesmo. Então, gente, todo dia faz um pouquinho, né? Ano que vem, você olha para trás e fala assim, quantos ideogramas eu aprendi, quantos movimentos eu aprendi, né? Às vezes o paciente fala assim, eu não melhorei nada. Aí eu falo assim, tá dormindo melhor? Tá menos cansado? Isso. Seu intestino está funcionando? Já melhorou tudo que você precisa para ficar saudável. Agora é só o tempo, né? É isso mesmo, Francisco. É por aí. É devagar e sempre, né? Sim, Muito sim. obrigada mesmo. Ó, gratidão. O pessoal falando que é boa live. Vai ficar gravada. Eu vou compartilhar para você divulgar aí no seu perfil também, Tá, então. Joia, está combinado. Obrigada, estamos aí. Se tiver um curso presencial, pode deixar que eu vou te convidar sim. Tá joia, tá joia. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, pessoal, é isso. A live de hoje fica por aqui. E a gente se vê hoje à noite, então, no webinário, tá? Tá feito convite aí para todo mundo, hein, gente? A gente vai falar aí sobre muita coisa referente à medicina chinesa, método tradicional chinês. Um grande beijo. Tchau, tchau.